Palmeiras 3-1 para cima do São Paulo, um jogo que eu poderia estar aqui inclusive falando de uma goleada, tendo em vista que depois desses gols ainda teve uma bola na trave do Vitor Roque. Mas a real é que o São Paulo fez um bom jogo, o São Paulo construiu boas chances. Já destacar uma estatística interessante, o Palmeiras ao longo do jogo inteiro teve 3 chutes a gol. Esses 3 chutes a gol entraram, foi justamente os gols da partida do lado do Palmeiras. Enfim, eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho 2 canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou trazer a análise dessa vitória do Palmeiras, no outro canal, análise da vitória do Real Madrid contra o Villarreal. Parece que está começando a melhorar agora no comando do Arbeloa. Enfim, eu vou comentar sobre aquele jogo lá também, fica essa sugestão. Queria destacar, eu estou fazendo esse vídeo basicamente 7 da manhã. Então isso daqui mostra o meu esforço, o meu empenho para trazer o vídeo aqui no canal. Então já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos e também para você deixar um like. Destacar aqui, pensando no torcedor palmeirense, eu separei um copo térmico do Palmeiras que você consegue personalizar com o seu nome, enfim, quem é palmeirense eu indico que dê uma olhada, deixei o link nos comentários. Sobre o jogo, vale destacar a fase das duas equipes. As duas equipes chegaram mal para o clássico. O Palmeiras, por conta da última partida, onde foi atropelado pelo Novo Horizontino, foi a maior derrota em muito tempo, a maior derrota no comando do Abel Ferreira, inclusive. É um jogo que eu trouxe a análise aqui nos meus canais e que tiveram muitos erros individuais, né? O Benedetti e o Luigi falharam no segundo tempo e ali saiu de um 2-0 para um 4-0 por conta de erros individuais. Então, ali eu acho que não é um padrão do Palmeiras aquele tipo de jogo. É muito mais um Palmeiras misto, um Palmeiras que fez um jogo ruim, mas que teve muitos erros individuais também. Não é um padrão do Palmeiras jogar daquele jeito. Já o São Paulo é uma temporada, num geral, que logo no início já tá muito ruim, né? O São Paulo que fez um clássico bom contra o Corinthians, estava ganhando até bom na medida do possível, mas estava ganhando até a final, tomou um gol no finzinho, aí perde para a Portuguesa. Nos jogos que vence, que só venceu um também, né? Foi o São Bernardo, vence sofrido, começa muito mal contra o Mirassol, e agora nesse clássico contra o Palmeiras, se teve uma bola na trave do Vitor Roque, inclusive depois de já estar 3-1, poderia estar falando de um 4-1 aqui. Mas a real é que o São Paulo não jogou mal, cara. O São Paulo jogou bem. Só que teve pontos de desatenção, erros defensivos, muitos gols perdidos. E aí, enfrentando um time tão efetivo e tão bom como é esse time do Palmeiras, acabou sendo punido. O Palmeiras saiu vencendo logo no início do jogo, basicamente com 6, 7 minutos de jogo. Uma jogada onde o Flaco Lopes dá o passe para o Maurício. E o Maurício, com a perna direita, finaliza de fora da área, uma bola rasante no cantinho. E ali o Palmeiras abre o placar. Ali eu quero destacar o gramado, tá? Jogo na Arena Barueri, o Palmeiras já instalou já faz um tempinho o gramado sintético ali. Então, uma bola que ela acelera, cara, ela acelera, querendo ou não. Então, no chute do Maurício, ela ganha velocidade e o Rafael não alcança. Eu acredito que se tivesse sido em gramado natural, daria tempo do Rafael defender. Não tem como eu provar isso, mas é a minha linha de pensamento. Enfim, o fato é, o Maurício finalizou muito bem e ali o Palmeiras abre o placar. Pouco tempo depois, antes dos 15 minutos inclusive, o São Paulo já empata o jogo. Através de bola aérea, tem um cruzamento do Luciano, o Arboleda ganha de cabeça, fica para o Bobadilha, de frente por gol, finalizar e empatar ali para o São Paulo. Queria destacar que o Carlos Miguel se movimentou bem, se posicionou bem, só que no chute do Bobadilha a bola passa debaixo da perna dele. Na hora de levar um 10 ele errou, né? Mas enfim, o Carlos Miguel fez um bom jogo no geral, fez grandes defesas, salvou o Palmeiras em vários momentos. Mas no gol do São Paulo ele foi mal. Se posicionou bem, mas acabou falhando, né? Enfim, ali ficando 1-1. A partir desse momento, o São Paulo ganha confiança, os laterais sobem mais, o Enzo Dias cria boas jogadas, o Mike chega com mais liberdade à frente, o Tapia se movimenta mais, o Luciano aparece mais pro jogo, o São Paulo melhora, produz chances, o Tapia perde grande chance, o Carlos Miguel faz grandes defesas, mas o São Paulo não faz o gol. E aí, chegando próximo dos 30 minutos, uma jogada de transição, o Flaco Lopes é acionado e cara a cara ele dá uma cavadinha para tirar do Rafael e colocar ali o 2-1 no placar. Eu sempre comento aqui nos meus canais que não existe merecimento no futebol, e essa é a realidade. No futebol existe efetividade, e o Palmeiras foi muito mais efetivo. Que nem eu falei no início do vídeo, o Palmeiras teve literalmente 3 chutes a gol o jogo inteiro. Os 3 entraram, o Rafael não fez nenhuma defesa, cara.
Então, assim, e do outro lado, o São Paulo, se eu não me engano, teve 6 chutes a gol e 5 pararam no Carlos Miguel. Então, assim, se a gente fosse falar pelo que foi o jogo, no mínimo esse placar foi injusto. Era no máximo para ser uma margem de 1 gol do Palmeiras. Tá? Mas pelo que as duas equipes produziram, talvez um empate ou até mesmo uma vitória do São Paulo. Se eu fosse falar de merecimento. Só que não existe merecimento no futebol. Existe efetividade, que nem eu falei. Enfim, o Palmeiras fecha o primeiro tempo nesse 2-1. Vai para o segundo tempo e assim como no primeiro tempo, o Palmeiras entra mais ligado e logo no início faz um gol. Depois de um cruzamento, o Flaco Lopes escora para a segunda trave, escora para o outro lado e o Kelvin teve a presença de área para ali fazer o 3-1 para o Palmeiras. Um padrão. O início do primeiro tempo, o São Paulo começa mal e toma gol. O início do segundo tempo, o São Paulo começa mal e toma gol. Quando o jogo vai esquentando, vai entrando em normalidade, o São Paulo vai melhorando no jogo, trocando mais passes, Marcos Antônio e Danielzinho se encontrando mais. Esse, inclusive, é um bom meio de campo do São Paulo, na minha visão. Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilha. Caras que se completam, você não tem nenhum meia de criação aí. Mas dois caras muito bons tecnicamente, como é o Danielzinho e o Marcos Antônio. E um cara de muita mobilidade e intensidade, como é o Bobadilha. Só que eu acho que assim, eu já comentei aqui nos canais também sobre o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é bom jogador, só que ele tem um nível de finalização muito fraco, cara. Então, o Marcos normalmente se pede para um meio-campista chegar na área. O Marcos Antônio tem que fazer o oposto. Fala ali, ô Marcos Antônio, com bola, fica lá atrás. Porque se chegar perto da área, ele vai errar. Então, é um cara que se movimenta bem, é bom tecnicamente, mas perto do gol ele se apavora, ele desaprende a jogar bola. Então, assim, o Marcos Antônio é bom jogador, só que ele tem que ficar longe do gol, né? E aí deixei o Danielzinho e o Bobadilha com mais liberdade, é o que eu acho que mais vai fazer esse time de São Paulo render, porque de fato o Marcos Antônio não tem uma boa chegada à frente. E já teve bastante tempo ao longo da carreira dele para ele melhorar isso. Ele pode melhorar cada vez mais, lógico, mas hoje é um cara que próximo da área é muito inefetivo, né? Por mais que seja bom jogador, eu acho que ele joga muito. Só que perto da área ele não dá perigo, porque ele toma decisões ruins, ele finaliza mal, na hora de passar ele chuta, na hora de chutar ele passa, quando ele chuta mal. Então assim, o Marcos Antônio é bom jogador, mas chega próximo do gol, ele apavora. Vale destacar que o Tapia faltou presença de área. Nas jogadas que o Tapia teve no primeiro tempo, se fosse o Calheri, talvez o São Paulo tivesse sido mais efetivo. Mas é um Calheri que também contra a Portuguesa perdeu um gol cara a cara. Um Calheri que no segundo tempo teve uma chance muito boa em que ele cabeceia em cima do Carlos Miguel. Já quero destacar que a entrada do Ferreirinha e do Calheri mudou o jogo. O São Paulo aumentou muito o seu volume de jogo nos últimos 15 minutos finais. Depois que o Ferreirinha entrou pela meia esquerda e o Calheri no lugar do Tapia, né? O Ferreirinha no lugar do Luca, tendo mais confiança e mais experiência, mais vivência no futebol. E o Calheri lá na frente tendo mais presença de área. O Tapia é um cara mais móvel e fisicamente um cara mais inteiro hoje. Só que o Calheri tem uma presença de área muito maior, né? Então o Calheri deu mais perigo, se posicionou melhor. E o Ferreirinha fez cada jogada incrível. Só que o Ferreirinha, eu torço pro Grêmio. O Ferreirinha no Grêmio sempre foi a mesma tônica que é no São Paulo. É um cara que é muito habilidoso, um cara que é muito bom, mas às vezes erra na tomada de decisão e tem uma finalização limitada. Teve um cruzamento dele incrível, que ele faz uma grande jogada e deixa o Marcos Antônio na segunda trave livre. Era só o Marcos Antônio rolar pro meio da área, acho que era o Luciano ou o Calheri que faria o gol. Ele se embanana com a bola, toca para trás e o Mike tem um chute travado. É o que eu falei, o Marcos Antônio é bom jogador, tem que se movimentar mesmo, ele faz a movimentação perfeita. Só que ele tem uma limitação muito grande quando chega próximo do gol adversário. Então acho que o que tem que fazer é prender um pouquinho mais o Marcos Antônio. Eu sei que isso atrapalha a mobilidade desse time do São Paulo, só que o fato é, próximo do gol ele se apavora. Então ou coloca outro jogador para fazer essa função, ou prende ele mais atrás. Eu acho que não tem por que tirar o Marcos Antônio do time. Só que aí na movimentação dele ele tem que ficar mais fixo atrás. E aí deixa o Bobadilha e o Danielzinho com mais liberdade, porque o Marcos Antônio não aproveita as chances que tem. Enfim, no geral o São Paulo não fez um jogo ruim, só que iniciou mal os dois tempos e enfrentou um Palmeiras muito efetivo e um Palmeiras mordido depois de ter sido atropelado pelo Novo Horizontino. Duas equipes que chegaram mal no clássico, mas é um Palmeiras que teve um jogo ruim. E é um São Paulo que a instituição inteira tá com problemas. Não dá nem para saber qual que vai ser o presidente amanhã do São Paulo, qual que vai ser o diretor técnico, né? Toda hora mudando, crise, enfim.
No geral, é um Palmeiras extra-campo muito mais organizado e isso aparece no resultado. Por mais que seja um São Paulo que fez um bom jogo, é um São Paulo que mentalmente tem muitos problemas. E esses problemas muitas vezes vêm inclusive fora de campo. Se o São Paulo fosse tão organizado como é o Palmeiras e tivesse esse mesmo jogo, só que com um cenário de um São Paulo extra-campo bem organizado, eu acho que o São Paulo poderia ter feito um jogo melhor, inclusive. Isso que eu tô citando coisas extra-campo, né? Mas, que nem eu falei, o primeiro gol do Palmeiras é com menos de 5 minutos do primeiro tempo e o segundo gol do Palmeiras é com menos de 5 minutos do segundo tempo. Isso daí é mais do que parte técnica, é parte mental. É um time psicologicamente não estando no seu 100%, o São Paulo. Mas jogo jogado, o São Paulo jogou até melhor que o Palmeiras, cara. Só que o Palmeiras foi mais efetivo e é por isso que saiu com a vitória. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!